quando a gente vem brincar de ser humano, a gente experimenta, dentro das possibilidades da natureza humana, uma ferramenta que está muito além da nossa capacidade de usar no começo. A gente não tem habilidade no uso de uma das ferramentas que vem na natureza humana e a gente acaba colocando os pés pelas mãos. E o que poderia nos ajudar acaba nos prejudicando. Que ferramenta é essa? É a imaginação, né? Que no livro Realidade Multimídia recebe o nome de mídia da realidade simulada. Simplificando, vou usar o termo imaginação para falar. Muitas e muitas vezes, a imaginação ela é tomada como vilã da história. Quer dizer que muitas vezes vão falar mal da imaginação, vão dizer que a gente vive mal por conta da imaginação. Algumas escolas filosóficas, espiritualistas, vão chamar a imaginação de mente. Vão falar que a culpa é da mente, que a mente atrapalha tudo e não sei o quê, aí entra a mente no lugar, lá. E daí vive mal. Tem a ver, né? Porque se não tivesse a mente, não ia acontecer as coisas, se não tivesse a imaginação, não ia acontecer as coisas que acontecem porque a imaginação existe. A gente experimenta a imaginação, é realidade. Mas a culpa não é da imaginação em si, porque a imaginação em si, ela é só uma ferramenta. E se a gente souber usar a ferramenta, isso aí não vai ter problema. Isso acontece para toda e qualquer ferramenta. Por isso que eu comecei fazendo a analogia com a criança na cadeira do piloto do avião lá, tentando pilotar o avião. O problema não é que tem um monte de coisa ali para a criança. O problema é que todas aquelas ferramentas, aquelas coisas que fazem o avião voar, não está sob o domínio da criança. Ela não entende como é que funciona aquilo lá. Então, se ela apertar um botão errado ali, não vai dar certo. Outra analogia seria você colocar o mouse na mão de uma criança, né, bem pequena, e falar para ela ir navegar ou fazer alguma coisa no computador. Vai dar merda, né? Aliás, de vez em quando, não sei se vocês já tiveram essa experiência de receber mensagem assim no celular, tudo estranho, assim, né? Ou então um monte de emoji, ou figurinha, assim, de um amigo seu, você fala, ô louco, o que está acontecendo, né? Aí passa um tempo, seu amigo manda uma mensagem falando assim, desculpa, meu filho pegou meu celular. Ou então, de áudio mesmo, né? O filho mexendo no celular, manda áudio para todos os amigos e tal. Então, o problema não é da ferramenta, nunca é da ferramenta. Porque a ferramenta é só ferramenta, a ferramenta não tem consciência, a ferramenta não sabe o que faz, a ferramenta não tem vontade própria. Então, nunca que a culpa, o problema do que acontece é da ferramenta em si. É sempre o usuário que não tem competência para usar aquela ferramenta. Não sabe como funciona aquela ferramenta, não sabe usar bem aquela ferramenta, acaba usando mal. Aí o mau uso de uma ferramenta resulta em mal viver. Isso acontece com a imaginação. A imaginação é colocada como vilã, mas ela não é vilã. E ela também não é mocinho, ela é uma ferramenta. E tudo depende do como que o usuário usa essa ferramenta. Indo para o outro lado, a gente pode ver as coisas fantásticas que a imaginação possibilita, né? Toda a produção cultural e artística humana acontece por conta da imaginação.
São pessoas que usam a imaginação para pensar ideias, pensar histórias, transmitir os seus pensamentos através de imagens, transmitir através de música, transmitir através de filmes, tudo isso aí só existe na experiência humana, porque a experiência humana tem imaginação. Retirasse a imaginação, nada disso seria possível. E não é só essa produção artística, por exemplo, a cadeira que você está sentado, né? Algum engenheiro, arquiteto, é engenheiro, né? Ou design, imaginou essa cadeira e aí está sentado nela. O computador, alguém imaginou o computador, você está usando o computador. O celular, alguém imaginou o celular, aí você está usando o celular. O Android, alguém imaginou o sistema operacional, você está usando Enfim, todas as produções humanas que você vê aí, os produtos, antes de estar aí na sua frente, o fone de ouvido, o óculos, a camisa, enfim. Primeiro estava na imaginação de alguém, e daí ele foi lá e realizou a imaginação, e agora você pode usar, muitas pessoas podem usar e tudo mais. Então, olha só a imaginação bem usada, né? A gente pode pensar também nas construções sociais que a gente faz. Aí, alguém imaginou fazer um clube, aí tá lá, todo mundo aproveita o clube, foi imaginar. Alguém imaginou uma coisa mais simples, você vai numa festa, alguém imaginou aquela festa antes de fazer, vamos fazer uma festa? Aí, tá, vamos fazer uma festa. Então, compra as coisas, põe a decoração, põe a música, tudo isso foi imaginado. Aí você está lá aproveitando a festa, tá? Usou a imaginação. E pode usar a imaginação para fazer coisa que não é agradável, né? Por exemplo, usou-se a imaginação para fazer a Primeira, a Segunda e a Terceira Guerra Mundial. Alguém imaginou lá, né? Vamos atacar aquele país lá, não sei o que, destruir tudo. Começou da imaginação também. Vamos aí a Segunda Guerra Mundial. Não, vamos fazer uma bomba fodida. Vamos fazer uma bomba fodida que Terceira Guerra Mundial ainda não teve, né? Eu exagerei aqui, né? Primeira e a Segunda. O povo já imaginou, mas não colocaram em prática. Vamos fazer uma bomba, pá, e aí quando vierem mexer com a gente, te manda aquela bomba poderosa. E alguém imaginou essa bomba, essa ideia de ter essa bomba. Enfim, mas a imaginação em si, ela é só essa ferramenta que serve para você criar a realidade. Ela em si não é boa nem mal, depende do uso que o usuário dá para ela. E agora, no livro que vocês vão ler semana que vem, o Tic-Tac, vocês vão ver bastante disso, né? Porque vai entrar lá, vocês vão ver como que você usa a imaginação para criar a realidade. Então, é fundamental a imaginação na experiência humana. Só que é uma ferramenta que você precisa saber usar. Saber usar com competência e com consciência. Duas coisas aqui, né? Com competência e com consciência. Você precisa entender o que é, para que serve e tal, e usar bastante, e aí você vai adquirindo competência em usar. Dando um testemunho aqui, eu era uma pessoa, sempre fui, né? Mas desde pequeno, que tinha imaginação muito fértil. Minha cabeça ficava imaginando milhões de coisas. E eu, por conta de não ter domínio, eu não tinha as duas coisas necessárias. Eu não tinha nem a lucidez, eu tinha a imaginação fértil, mas eu não sabia lidar bem com aquilo. Era mais ou menos como dar um avião para uma criança. A minha imaginação era um foguete, só que eu era uma criança para usar aquilo, então eu acabava usando mal a minha imaginação. E não entendia o que era aquilo, né? Então não tinha as duas coisas que eu falei, não tinha lucidez. Resultado, a minha imaginação me causava muito mal viver.
eu vivia mal por conta que eu tinha uma ferramenta muito boa, mas não sabia usar, não tinha lucidez para usar essa ferramenta. E então eu tive que ir desenvolvendo, e aí eu comecei a adquirir maestria no uso da imaginação, e entendendo como que eu usava isso de uma forma construtiva, que produzia bem viver e boa convivência, em vez de produzir para mim mal viver e má convivência. Então fui investigando a ferramenta que eu tinha. O que é imaginação? O que é isso? Como é que funciona? Para que serve? Por que é assim e não assado? Então, e fui descobrindo. E aí, na oficina, hoje em dia, eu ensino. Estou dando testemunho aqui para vocês por conta disso e tal. Mas, no começo, quando a gente vem começando a nossa experiência de ser humano, lá da infância, a tendência é confundir. Então, o que acontece? A gente vive igual o John Nash, né? O João deu um testemunho aí, ele falou de tipos de esquizofrenia e categorizou o John Nash como esquizofrenia de tipo B, né? Eu não sei quais são todos os tipos, mas todo ser humano tem a mesma esquizofrenia que o John Nash. Não chega a ser do tipo B. Mas quem não confunde realidade simulada com objetiva, imaginação com realidade objetiva? Toda hora a gente confunde. Então é preciso trabalhar o discernimento. Trabalhar o discernimento para não viver igual ao John Nash, confundindo ali. É bem sutil como que a confusão acontece e provoca o mal viver, e a gente não percebe. Vou criar um exemplo aqui ilustrativo, tá? Talvez pareça assim, meio bobo, esdrúxulo, mas é só para vocês entenderem a linha de raciocínio da coisa. Vamos supor que por algum motivo você criou um trauma de alguém que você brigou, você tinha um grande amigo, você brigou com esse amigo, você ficou magoado com esse amigo por algum motivo, e esse seu amigo era fã, sei lá, do Van Halen, é uma banda de heavy metal, então do Iron Maiden, vamos falar, do Iron Maiden, ele era fã do Iron Maiden, vocês dois eram super fãs do Iron Maiden, e aí você brigou com seu amigo, ficou magoado com ele, e continuou, vida que segue, né? Aí você vai, continua a sua vida. Só que, para você, Iron Maiden e seu amigo é coisa inseparável, né? Coisa inseparável. Daí um dia você está conversando, você encontra uma outra pessoa que está usando a camiseta do Iron Maiden. E está lá dentro da sua cabeça que Iron Maiden está ligado àquele seu amigo que você adorava, mas te magoou, que fez alguma coisa com você que deixou você muito bravo com ele. Aí você vê uma outra pessoa com a camisa do Iron Maiden e aí você começa a não gostar da pessoa. De graça, assim, tipo de graça, parece que é de graça. Aí você olha e fala, porra, você nem lembra que você não consegue entender que a pessoa está com a camisa do Iron Maiden e está ligado com aquele seu amigo. Você olha para a pessoa e fala, não fui com a cara dessa pessoa, essa pessoa aí ela não é boa não, essa pessoa é do mal, não sei o que, não sei o que. Por que você está implicando com a pessoa? Por conta da realidade simulada, você não percebe, mas a hora que o cara está com a camisa do Iron Maiden, você sobrepõe o seu amigo em cima da outra pessoa. Fica sobreposta. A realidade simulada ela é sobreposta. Então, você olha para aquela pessoa com a camisa e você vê o seu amigo. E aí você fica puto com esse cara. Não quero conversar, não vou com a cara dessa pessoa. E a pessoa não tem nada a ver. Né? O que tem a ver é que você está sobrepondo a realidade simulada sobre aquela pessoa. E como você tem uma associação de que Iron Maiden, seu amigo, mágoa, você olha para aquela pessoa e acha que ela é ruim, que ela não é do bem. E isso é um exemplo grotesco e esdrúxulo para você entender que isso acontece o tempo todo. Você está o tempo todo
simulando, sobrepondo a realidade simulada das coisas. Quando você olha para o arroz, quando você olha para o tofu, quando você olha para as paredes da sua casa, sempre vem, não tem nenhuma hora que a realidade simulada para de estar sobreposta à objetiva. Ela está sobreposta o tempo todo, 100% do tempo. Toda vez que você olha para uma coisa objetiva, a realidade simulada está ali. Até porque se ela não tiver, você não consegue dar significado para aquela coisa. Se você olhar para um copo d'água e a realidade simulada não se sobrepor, o copo d'água vai ser só um copo d'água, não vai significar nada para você. Então ela precisa acontecer para que você possa dar significado às coisas. Agora, o que acontece é que o que acontece é que ela acontece e você não está consciente que está acontecendo. Você acha que você está vendo aquela pessoa com a camisa do Iron Maiden, você acha que você está vendo a pessoa com a camisa do Iron Maiden. Você não percebe que você está sobrepondo o seu amigo ali. Você está sobrepondo uma mágoa de outro lugar por causa do que a camisa do Iron Maiden está facilitando essa sobreposição. Então, a dificuldade de ter imaginação e não tem, então vou desligar a imaginação. Não é impossível. Você não consegue desligar a imaginação. Então você tem que aprender a ter maestria no uso dessa ferramenta, se você quer viver bem. Só tem essa solução para você. Se você quer viver bem, você tem que desenvolver maestria no uso da imaginação, que é o oposto do que muitas escolas falam aí. Abandona a imaginação, não dá bola para a imaginação. Você não vai viver bem se você fizer isso. Pelo contrário, você vai viver muito, muito, muito mal. Estou falando de carteirinha porque eu vivi muito, 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 muito mal. Tentei abandonar a imaginação. Não dá bola. Não serve para nada. E não deu certo. Então, a única solução é você desenvolver maestria no uso da ferramenta, da imaginação, do uso da mídia, da realidade simulada. E quais as duas competências que você tem que desenvolver? Competência em usar, habilidade em usar, e lucidez do que é e como funciona. E na hora que estiver acontecendo, ter a lucidez, estar consciente. Opa, eu estou sobrepondo alguma coisa aqui. Eu vou dar um outro exemplo, corriqueiro, né, que todo dia a gente experimenta isso aqui. Você está lá no seu serviço e você tem um dia de cão no seu serviço. Você tem um dia de cão, horrível, problema com o cliente, patrão enchendo o saco, o dia não acaba, você olha no relógio e fala, meu Deus do céu, colocaram 3 dias dentro de um só, não acaba nunca isso aqui. Você vai se arrastando, esperando aquele dia terminar, você leva bronca, dá tudo errado. Aí chega em casa uma pilha de nervo e briga com os seus familiares. Você briga com o seu marido, você briga com sua esposa, você briga com os seus filhos, tá? Natural, você chegou a uma pilha de nervo. Aí, se o seu filho, sua esposa, o seu marido tá mais lúcido, ele fala assim, teve um dia horrível, não vem jogando para cima de mim. Né? Todo mundo já ouviu e passou por essa experiência. Não joga esse seu nervosismo para cima de mim. Ou seja, o que a pessoa está falando? Eu não sou o seu chefe, eu não sou os seus clientes, eu não sou o dia horrível que você teve lá no seu trabalho. Então não vem jogando isso aí para cima de mim. É a realidade simulada. Entendeu? Você começa a brigar com o seu marido como se você estivesse brigando com o seu chefe. Às vezes... só da pessoa com que você está se relacionando, ter um comportamento similar ao, sei lá, do seu chefe, que você brigou, você já começa a brigar com a pessoa como se fosse seu chefe. E quem está fazendo isso? A realidade simulada, a imaginação. Aí você não percebe que você está brigando com uma pessoa como se estivesse brigando com outra. Está subconsciente isso aí.
Então é preciso ficar consciente para evitar isso. Porque na hora que começa, fala, olha, nada a ver, né? Deixa o serviço no serviço, chega em casa, é outra história, é outra realidade, você não fica com a imaginação naquela realidade objetiva, que é da sua casa. É só exemplo, mas assim, é todo instante, toda hora, ininterruptamente, para todo objeto objetivo que você olha, surge uma porrada de realidade simulada. Faz o teste, olha, vai olhando para as coisas. Olha para o dedo, olha para o nariz, né? Olha para a parede, olha para a luz, olha para a geladeira, olha para o seu filho, olha para o seu... Você vai ver, cada coisa, cada objeto que você olha, vem uma tonelada de realidade simulada junto. E se você não tiver consciente disso, você vai viver igual o John Nash. Você vai viver igual o John Nash. Se você está consciente, quando eu falo viver igual o John Nash, você vai confundir e vai viver mal. É isso que eu estou querendo dizer. Se você está consciente, você não bloqueia. Se você está consciente, não é que a imaginação para de acontecer, mas você fica observando ela, e essa observação gera esse discernimento de você saber o que é objetivo e simulado, e aí você pode viver bem, porque aí você vai conseguir lidar bem, porque você vai conseguir separar a realidade objetiva da simulada, e elas continuam acontecendo, mas você vê o que é uma e vê o que é outra. E essa é uma solução, é um discernimento que você tem que encontrar, que nem o Tiago estava observando. Pô, eu sei o que é realidade simulada e o que é realidade objetiva. Mas como que eu sei? E precisa ficar claro, né? Precisa ficar claro para você como é que você sabe. E se você praticar a autoobservação, vai ficar. Vai ficar claro, você falar, pô, eu tenho discernimento, mas como que eu sei? Como que... Aí você vai descobrir como. O que acontece é que a realidade simulada funciona de maneira diferente da realidade objetiva. É como se tivessem as leis que governam essa realidade, elas são diferentes das leis da realidade objetiva. É mais ou menos uma maneira de pensar assim, né? Ou seja, tem um jeito que a realidade objetiva funciona e tem um jeito que a realidade simulada funciona. E são jeitos diferentes. E aí, quando você percebe, entende isso, você vai, está funcionando desse jeito, é imaginação. Está funcionando desse jeito, é a realidade objetiva. Durante o estudo da oficina, foi explicado várias coisas para você ir despertando. A realidade simulada, a objetiva é você ver com os sentidos, né? Ela é a experiência dos sentidos. E a realidade simulada não, ela é a simulação dos sentidos. Então você fica ligado, isso aqui eu estou simulando os sentidos, então é a realidade simulada. Não, isso aqui é os sentidos mesmo, então é a realidade objetiva. O John Nash, ele faz isso. Ele precisa encontrar a solução. Ele está confundindo imaginação com realidade simulada. Ele está vivendo muito mal por conta disso. E aí o médico vai entupir ele de remédio. E ele não quer entupir de remédio, porque ele sabe que não vai ajudar, vai piorar, né? Ele vai ficar mais lelé da cuca ainda, se ele ficar entupido de remédio. E ele é um matemático, é sensacional essa parte. Muitos de vocês observaram. Ele fala, a minha vida é resolver problema. E isso aqui é só um problema. E todo problema tem uma solução, então eu vou encontrar a solução para esse problema. Sensacional, né? Eu vou encontrar isso. Todo problema tem uma solução, eu sei resolver os problemas e eu vou resolver esse aqui também. Tem que ter uma solução. E aí ele faz uma prática de autociência. Ele observa a natureza da realidade, né? Se ele está confuso, ele
raciocinou, se eu estou confundindo realidade objetiva com imaginação, com realidade simulada, então eu vou observar as duas, eu vou ter que descobrir o que é um, o que é o outro, eu vou ter que produzir esse discernimento, e aí ele tem que observar, e ele observa. E o que ele observa? Ele observa que a menininha não envelhece. Aí fala, pô, na realidade objetiva, as coisas têm um caminho temporal de envelhecimento e tal. Na imaginação, não, fica estagnado, não envelhece. Aí, pá, encontrei a saída. E aí, quando ele produziu a lucidez necessária para viver bem. E aí ele vai produzir a competência em usar, né, a imaginação. Então, já que ele entende que a outra coisa que ele entende, isso aí não mostra ele tendo essa eureka, mas mostra ele usando isso que eu vou falar, porque se ele não tivesse esse discernimento, ele não ia usar esse protocolo. Ele entende que a realidade objetiva, quando ele está vendo um objeto na realidade objetiva, as outras pessoas também conseguem ver esse objeto. Esse é um critério que a ciência usa. Se você chegar para os cientistas e falar, vou explicar uma coisa que ontem à noite eu vi um unicórnio que entrou no meu quarto na velocidade da luz e não sei o quê, eu entendi a velocidade da luz. Aí os cientistas falam, mas e aí, como é que eu observo? Aí você vai falar, não sei, eu vi o unicórnio, vocês não veem unicórnio? Aí o cientista fala, não, a gente não vê unicórnio. Muito menos esse aí que você está falando. Agora, se você trouxer o unicórnio aqui, a gente estuda o unicórnio que você está falando. Então, esse é um critério que a ciência usa. Quando você tem um objeto na realidade objetiva, você fala, você está vendo aquele objeto, outra pessoa vai falar, estou vendo também. Isso aí entra numa coisa delicada, né, que a gente estudou na questão do materialismo, que isso faz a gente acreditar que todo mundo está vendo a realidade, a mesma. Mas, independente disso, quando você fala uma coisa para uma pessoa, está vendo essa cadeira? Estou vendo. Aí você fala, então é realidade objetiva. Isso é uma das coisas que a criança começa a entender quando ela está crescendo. Né? Agora, o unicórnio só você vê, então é realidade simulada. Então, o que o John Nash faz? Ele entende isso também. Aí, quando vem uma pessoa nova conversar com ele, ele não sabe se é a imaginação ou se é a pessoa, é a realidade objetiva. O que ele faz? Ele chama um aluno lá, isso é bem no fim do filme, né? Ele chama um aluno lá e fala, você está vendo essa pessoa? Aí o aluno fala, eu estou. Aí fala, então é a realidade objetiva. Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui, que cada um de nós precisa produzir esse discernimento entre o que é a realidade simulada e objetiva, para poder viver bem. Cada um tem que fazer a mesma coisa que o John Nash, encontrar a saída do problema, por si só. Não adianta eu explicar 20 mil vezes, se você mesmo não deixar óbvio para você esse discernimento do que é a realidade objetiva e simulada. Enquanto você não conseguir ter essa lucidez e essa competência, você vai viver mal, porque você vai estar confundindo as duas realidades. Então, o filme do John Nash ele é sensacional na ilustração do que acontece quando a gente não tem a lucidez, o discernimento e a competência no uso da imaginação. E reforço, para terminar aqui, é isso. Você não tem como desligar a sua imaginação. Ela está todo o tempo acontecendo. Ela é uma ferramenta fantástica, extraordinária. Ela é ela que pode te possibilitar realizar coisas fantásticas, extraordinárias. Você vai imaginar essas coisas e você vai colocar essas coisas que você imagina em prática. Então, você precisa dela para realizar coisas extraordinárias.
Só que se você não tiver clareza, lucidez e maestria no uso da imaginação, a mesma ferramenta que pode te levar para fazer coisas fantásticas vai te levar para o fundo do buraco. Para o fundo, mais profundo do buraco. Como foi a experiência do John Nash, como é a experiência de pessoas que entram em estados depressivos, por exemplo, né, que ficam lá, aquele mundo imaginário que põe ela lá no buraco da depressão, põe um buraco de revolta, que fica só lá, vivendo na imaginação, acaba usando a imaginação para viver bem, acaba só usando para viver mal. E conviver mal. Porque você está ali confundindo realidade simulada com objetivo e o outro não está. Então você vai criar uma convivência ruim, porque você quer que o outro entre no seu delírio, às vezes. O outro não sabe qual é o seu delírio. E você não sabe qual é o delírio do outro também. Então você precisa estar lúcido, porque quando o outro entra no delírio dele, você não entrar junto. Porque ele entra num delírio simulado. E você entra junto, porque você não entende que a pessoa está delirando. Você não tem, se você não tem a clareza, a lucidez e o discernimento para lidar com a sua realidade, você não consegue lidar bem com a sua imaginação, com a sua realidade simulada, você não consegue lidar bem com a do outro quando ele está usando mal. E ele acaba te prejudicando, mesmo que ele não queira, porque ele só está fazendo aquilo porque ele não sabe usar bem a realidade simulada dele, a imaginação. Agradeço e boa noite.